Olá, seja bem-vindo ao nosso dia 230 da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos lendo a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Samuel, no capítulo 10. Iremos a Romanos, no capítulo 8. Iremos ao profeta Jeremias, no capítulo 47. E finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 23 e Salmo 24. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 10, nós vamos fazer a leitura sobre Saul sendo ungido rei por intermédio das mãos de Samuel. Vamos a essa leitura? 1 Samuel, capítulo 10. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com ela e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães, e você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um homem novo. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até o Gilgal. Depois eu irei também, para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então um tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel disse a vocês? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e disse a eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e todos os reinos que oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolha um rei para nós. Por isso, agora apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor: ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegaram aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. E todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino, e ele escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Vamos agora ao livro de Romanos, no capítulo 8. É uma passagem bastante conhecida, mas aqui nós vamos ver a vida pelo Espírito
nós também vamos ver a futura glória e nós também vamos ver que as pessoas que são mais que vencedoras. Vamos a essa leitura? Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como uma oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita entre vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivemos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas espírito que se tornem filhos por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que a própria natureza criada seja liberta da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmo que temos os primeiros frutos de Cristo, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho e a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Quem diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos agora para o livro do profeta Jeremias. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 47. Aqui a mensagem é direcionada acerca dos filisteus. Aqui acima nós lemos a mensagem direcionada sobre o Egito. Agora nós iremos ler a mensagem direcionada através do profeta Jeremias para os filisteus. Vamos a essa leitura? Jeremias 47. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: veja como as águas estão subindo do norte. Elas se tornam uma torrente transbordante. Inundarão essa terra e tudo que nela existe, a cidade e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão, todos os habitantes dessa terra, e aos estrondos dos cacos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra, aos estampidos da sua roda. Os pais não se voltarão para ajudar os seus filhos, porque as suas mãos estarão fracas, pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todo sobrevivente que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, os remanescentes da ilha do Caftor. Os habitantes de Gaza raparam a cabeça. Ascalon está calada. Ó remanescentes da planície, até quando você fará incisões do seu próprio corpo? A espada do Senhor, quando você descansará? Volte à sua bainha. Acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe der as ordens? Quando determinou que ataque Ascalon e ao litoral? Vamos agora à nossa última leitura. A nossa última leitura está em 2 salmos. No Salmo 23 e no Salmo 24. O Salmo 23, ele é bem conhecido, em que ele dispensa comentários, porque é um salmo davídico também, e é um salmo que fala que o Senhor é o nosso pastor. E o Salmo 24 é um salmo também profético, um salmo falando sobre a entrada do Messias, sobre a entrada de Jesus no céu. Vamos a essa leitura? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me à vereda da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Prepara-nos um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e todos os que nele habitam, pois foi ele que estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim os que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluias. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se Deus assim nos conceder e nos permitir. Até lá.